Gênesis capítulo 24. Este é o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Se você observar aí, ele tem 67 versículos. Meus amados irmãos, este é um texto belíssimo, em que nós encontramos inspiração para diversas áreas da vida. Nós encontramos inspiração para a importância ou motivação para a importância de saber escolher bem e de buscar a direção do Senhor na escolha daquela ou daquele com quem vamos partilhar a vida, com quem vamos constituir família. Este é um texto muito utilizado para tratar de questões relacionadas ao casamento. Nós temos aqui o que seria, pelo menos no que diz respeito à iniciativa, o que seria um casamento ideal. É claro que veremos nas narrativas posteriores que este casamento tem muitas falhas, porque são dois pecadores dizendo sim, mas a forma como essa família é inicialmente edificada é certamente uma forma, um exemplo a ser seguido. Nós poderíamos também olhar este texto e refletir sobre a importância da oração, tanto da oração pedindo a direção de Deus, como da oração de ação de graças, reconhecendo a sua mão benevolente, da oração que adora e reconhece a mão do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Poderíamos olhar esse texto e, falando ainda de casamento, pensar na importância da participação dos pais em buscar esposa para seus filhos ou esposo para suas filhas, e da importância dos filhos atenderem ao conselho dos pais. Nós poderíamos pensar em diversas situações em que temos aqui um bom exemplo a ser seguido. Mas nós não captaríamos a riqueza do texto. É claro que nunca nós captamos toda a riqueza do texto, mas nós não captaríamos a principal riqueza do texto se nós ficássemos nesta abordagem meramente exemplarista. Talvez cairíamos mesmo no legalismo, porque de fato, embora o texto trate da construção, da edificação de um lar, da busca por uma esposa, e nos mostre muitos aspectos importantes dessa escolha, não é disso que, no final das contas, ele principalmente nos fala. Nós veremos que este texto fala de algo muito mais amplo, muito mais rico e muito mais abrangente, dentro de uma verdade teológica importante, dentro da qual todas as outras devem estar subordinadas. Este texto, para adiantar, fala de como a mão providente de Deus, a mão soberana de Deus, está sempre presente, mesmo quando ele não se revela de maneira clara. E de como essa mão providente de Deus garante que as promessas de Deus, feitas ao seu povo pactual, elas se cumprem na vida do seu povo. Apesar das limitações, apesar dos obstáculos, apesar das dúvidas que surgem ao longo do caminho. E este texto, em segundo lugar, também foi escrito para nos ensinar que, por causa dessa mão providente e soberana de Deus, é que o povo de Deus pode ter a certeza de que ele caminhará seguro. Ou seja, que o povo de Deus deve a sua existência, que o crente deve a sua existência como crente, e ele deve a certeza da bendita esperança totalmente à mão providente, soberana, à benevolência, à misericórdia e à fidelidade pactual de Deus. Eu já adiantei aqui as duas grandes verdades que este texto encerra. Agora, com estas grandes verdades como contexto maior, sim, nós podemos aprender muito com as atitudes dos servos de Deus aqui. Nós devemos lembrar
e nós devemos considerar este texto à luz do seu contexto geral, e devemos lembrar que Abraão recebeu de Deus um chamado. O chamado para ser o pai de uma nação por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse chamado continha grandiosas promessas. Está lá no capítulo 12, se você quiser abrir. Deus promete abençoá-lo pessoalmente e engrandecer-lhe o nome. Ou seja, ele é chamado para receber bênção por herança e para não só desfrutar pessoalmente dessa bênção, mas para ser bênção para os seus contemporâneos e através de uma descendência numerosa ser bênção a todas as famílias da terra. Deus lhe prometeu fazer dele uma grande nação, Deus lhe prometeu dar-lhe um grande nome, Deus lhe prometeu fazer dele e da sua semente uma bênção para todas as famílias da terra. E, meus irmãos, a fim de cumprir esse chamado, Abraão foi desafiado a peregrinar pela fé na terra que lhe foi prometida. E depois de muitos desafios, deslizes e acertos, Abraão finalmente teve a sua fé amadurecida. Ele cresceu de fé em fé. E exatamente nós estamos aqui no fim da vida de Abraão. E o nosso texto começa com uma espécie de prestação de contas do narrador para com os leitores, ou do pregador, sendo aqui Moisés, para com os seus primeiros ouvintes. Ele ressalta que Abraão era já idoso e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Ainda nos deteremos meditando sobre isto, mas ele está fazendo um relato, dizendo, olha, Abraão chegou ao fim da sua vida, e tudo o que o Senhor prometeu, pessoalmente a ele, Deus cumpriu. É claro que havia promessas, que as promessas de Deus atravessariam as gerações, para nos alcançar, mas aquilo que era devido a Abraão desfrutar, ele havia desfrutado. Para nós entendermos aqui o nosso texto, precisamos contextualizar essa narrativa. Então eu quero dizer e enfatizar o que já falei na introdução, que o nosso texto pretende ser mais do que a história sobre o casamento de um herdeiro. E também é mais do que o exemplo de um casamento ideal, embora nos apresente grande exemplo a ser seguido. Mas se pararmos nesse tema, nós teremos perdido valiosas lições. De um lado, olhando pelo prisma da responsabilidade humana, este texto é uma narrativa sobre a importância de caminhar de modo digno do chamado ou vocação divina. O que nós temos aqui, do ponto de vista da responsabilidade humana, é sobre a importância de caminhar de modo digno do chamado ou da vocação divina. Mas do outro mais importante, que foi o que eu ressaltei, especialmente na introdução, esta é uma história de como a mão benevolente, soberana e providente de Deus garante aquilo que Ele nos incumbe de fazer para que sua aliança se cumpra. Porque Abraão tinha responsabilidades nesse chamado. E o que temos especificamente em nosso texto, meus irmãos, é o que poderia ser chamado de o último grande desafio da vida de Abraão. Não foi a entrega de Isaac. Certamente este foi o maior desafio de Abraão, mas não foi o último. Ele teve o desafio de confiar no Deus da promessa em face da morte, como vimos na mensagem passada. Mas agora ele está diante do que seria o último grande desafio da sua vida. Qual é o último grande desafio da sua vida? Buscar esposa para o seu filho? Sim, esta é uma meta. Mas eu acho que seria mais completo dizer que o grande último desafio da vida de Abraão foi preparar um legado para a próxima geração, de modo a garantir a continuidade da comunidade do pacto na terra da promessa. É muito mais amplo, não é? É claro que isso envolve o casamento do seu filho, mas eu vou repetir. O grande desafio de Abraão aqui, porque ele está para morrer, é preparar um legado para a próxima geração, de modo a garantir a continuidade da comunidade do pacto
por que não dizer a continuidade da igreja, da peregrinação da igreja na terra da promessa? E aqui novamente, meus irmãos, nós temos uma tensão envolvendo os dois elementos, o herdeiro e a terra, que agora estão juntos em tensão. Eles, na verdade, agora ele enfrenta uma tensão em que herdeiro e terra se confrontam. Como? Veja, de um lado, Abraão não quer tomar esposa para seu filho, dentre aquelas que não pertencem à comunidade do pacto, como ele pede que o seu servo faça no verso 3. Então, esse é um problema relacionado à descendência, ao herdeiro. Ele quer garantir que sua descendência é uma semente santa. Então, a esposa para seu filho não pode vir dos povos pagãos entre os quais ele peregrinava. Mas, de outro lado, ele não podia arriscar-se a afastar seu filho da terra da promessa, fazendo-o voltar para o povo de onde ele havia saído para cumprir o chamado de Deus. Isto seria arriscado. É por isso que, quando o servo diz, olha, se a mulher não quiser vir, eu levo o teu filho. Não, cautela. Verso 6, não faças voltar para lá, meu filho. Então, ele precisa de uma esposa, ela, por princípio, não está na terra, a sua parentela fica a 740 quilômetros de onde ele está, mas, por outro lado, ele não pode tirar seu filho da terra. Esta é uma tensão que desencadeia esse enredo. E esse enredo ele se desenvolve em 4 cenas, sendo que em cada uma das 3 primeiras cenas, nós temos o enredo girando em torno de 2 personagens principais, humanos principais. E na última cena, nós temos o enredo girando em torno de 3 personagens humanos principais. Eu estou usando o termo humanos aqui porque veremos que o personagem principal da narrativa é o Senhor Deus da providência. É o Senhor Deus benevolente. É o Senhor Deus soberano que garante o cumprimento da sua promessa. Então, na primeira cena, nós temos um diálogo entre Abraão e o seu servo fiel, onde Abraão confia ao seu servo uma missão quase que impossível. E ele exige do seu servo que jure. Essa missão é confiada por meio de um juramento. Essa primeira cena está dos versos 1 a 9. Na segunda cena, nós temos um encontro entre o servo fiel e a esposa esperada. E esse encontro se dá num poço. Isto é muito interessante. Os estudiosos chamam essa cena de cena típica, porque ela ocorre muitas vezes em muitas narrativas. Muitos encontros e alianças são feitos em torno de um poço. Na terceira cena, nós temos o servo fiel negociando o casamento do filho do seu senhor numa casa com um irmão que é interesseiro. Porque embora o pai estivesse lá, o que parece, o pai já estava velho e o irmão já está assumindo as vezes de líder do clã. E na quarta cena, nós temos o servo fiel, a esposa encontrada e o filho da promessa, onde nós temos o desfecho. E ainda, antes de nós adentrarmos propriamente a narrativa, em cada cena, eu quero ainda trazer 2 informações importantes para enriquecer a nossa compreensão do texto. A primeira delas é que, tal como no capítulo 23, o texto começa e termina em Canaã. Ainda que a terra de Canaã, a palavra Canaã não é mencionada, a primeira cena ocorre na terra da promessa. Depois o servo sai da terra da promessa para cumprir o chamado. Mas ela termina na terra da promessa com Isaac e Rebeca. E a última coisa que eu queria ainda trazer à guisa de contextualização. O texto começa com Abraão agindo. Abraão falando e termina com Isaac agindo. Essa é a última vez que você verá Abraão falar. Esse texto termina, ele é uma transição. Ele termina com Isaac recebendo o legado da fé, através de uma esposa. A partir de agora, é Isaac que vai peregrinar.
E nós vamos, obviamente, acompanhá-lo se o Senhor Deus permitir. Então vamos ao texto, meus irmãos. Na primeira cena nós temos a busca de uma esposa para o herdeiro. E o que eu queria enfatizar aqui, especialmente, são duas coisas. De um lado, da responsabilidade humana e do lado da soberania divina. Do lado do menor para o maior, do lado da responsabilidade humana, nós temos aqui Abraão enfrentando a última prova. E nessa última prova, Abraão tem que vencer a tentação do atalho. Quando nós temos obstáculos na caminhada apontada pelo Senhor, é uma tendência do nosso coração procurar atalhos. Procurar caminhos mais curtos, mais fáceis, mais confortáveis. Só que nós fazemos isto em detrimento da obediência. E quando fazemos isto, nós colhemos consequências, como nós já vimos Abraão fazer no passado. Mas agora Abraão já era um homem maduro, entrado em dias. Então ele enfrenta essa tentação do atalho. E em cada cena, uma pergunta vai se colocando, vai se apresentando e se propondo na mente do leitor ou do ouvinte. Que é uma pergunta que tem a ver com uma tensão na narrativa. Observe que o narrador começa observando que Abraão era avançado em idade. Mas ele nos chama a atenção, Moisés nos chama a atenção para o fato de que o Senhor em tudo o havia abençoado. É importante isto porque ele está, logo depois dessa narrativa, você vai ver no capítulo 25, descendentes de Abraão com outra esposa depois de Sara, e logo em seguida a morte de Abraão. Então, logo após observar que Abraão era avançado em anos, Moisés nos chama a atenção para o fato de que o Senhor em tudo o havia abençoado. Esta palavra bênção é uma palavra-chave na nossa narrativa. E meus irmãos, esta é uma observação digna de nota nesta primeira cena. Porque ela ressalta que o Senhor cumpriu as promessas que ele fez especificamente para Abraão quando o chamou. Qual foi a primeira promessa que Deus fez quando chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis? Abençoar-te-ei e te engrandecerei o nome. A primeira promessa a Abraão dizia especificamente a ele, dizia respeito especificamente a ele. Deus está dizendo, eu te abençoarei pessoalmente. Você vai ser bênção para todas as nações. Você vai ser bênção, deve ser bênção para os seus contemporâneos. Sê tu uma bênção, mas você também será pessoalmente abençoado. Você terá o seu quinhão no cumprimento dessa promessa. Qual era o quinhão de Abraão? A posse de sepultura de Sara. A geração de um filho mesmo na velhice. E a prosperidade que Deus lhe deu, a fim de que ele se tornasse uma grande nação. Então o que o narrador está nos dizendo no primeiro versículo é: Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Nada faltou de tudo que Deus lhe prometeu. No entanto, meus irmãos, Abraão está diante de mais uma prova. Sim, porque não importa a sua idade, enquanto o crente estiver neste mundo, a sua fé ainda tem muito para crescer. E até mesmo na hora da morte, acredite, como nós vimos no episódio anterior, haverá provas e oportunidades para você demonstrar a sua confiança no Deus da promessa. E qual é a prova aqui neste ponto? Qual é a tensão no enredo? Abraão precisa tomar providências para passar o legado da promessa à geração vindoura, providenciando uma esposa para o seu filho. E só agora eu faço questão de ir ao ponto do detalhe, que é o menor. Ele precisa providenciar uma esposa para seu filho. Só que nós temos alguns obstáculos que criam uma tensão na narrativa. Ele já está velho. E o seu filho também não é mais nenhum adolescente. O seu filho é um solteirão de quase 40 anos. E ele vive entre pagãos, longe da sua parentela. Mas veja, para conseguir alguém da sua casa, Isaque teria que voltar para o lugar de onde nasceu, deixando a terra da promessa. A pergunta que deve se levantar agora é: como é que Abraão pode garantir a perpetuidade da aliança? Se a esposa ideal está fora da terra da promessa,
Mas Isaac não pode sair da terra da promessa. Aqui é que vem a tentação do atalho. Abraão tinha diante de si a opção de pegar atalhos. De um lado, casando Isaac com alguém, ele poderia pensar: Senhor, olha, eu não quero que meu filho saia dessa terra, essa terra é nossa posse, ele deve peregrinar aqui até que o Senhor cumpra. Então eu vou casá-lo com uma cananeia. Seria um raciocínio fácil. Mas Abraão, por outro lado, poderia pegar outro atalho. Não, eu quero que ele case com uma mulher da minha parentela. Então eu vou enviá-lo a outra terra, a terra estrangeira de onde eu saí. E arriscar-se-ia a que Isaac gostasse e de repente ficasse lá. Porque de repente a mulher podia convencê-lo a ficar perto do papai e da mamãe, como acontece muitas vezes, também em nosso meio. Morar com o papai e morar com a mamãe. Faz uma casinha no quintal, ou um quartinho. São atalhos que Abraão pode pegar. Mas nosso pai escolhe não ceder à tentação de pegar o atalho. E por quê? Porque ele confia na providência do Deus Todo-Poderoso. Ele lembra do Deus que se chama El Shaddai. Essa é a grande doutrina ilustrada em nosso texto, a doutrina da providência de Deus. E não é Deus quem se revela a Abraão. Aliás, aqui não há revelação de Deus direta a Abraão. A própria palavra Deus só é usada pelo narrador nesse primeiro verso. Nas outras, ela só está na boca das personagens. Eles reconhecem a mão de Deus. E Abraão deixa claro, porque veja, ele chama o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, o seu mordomo, que sabemos ser Eliezer, lá no capítulo 15, que inclusive por ser o servo mais antigo, seria o terceiro na sucessão da herança, não é? Lembra? Ele diz: o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. É esse homem, um sírio, um estrangeiro, que ele chama o homem da sua mais alta confiança. E ele diz: põe a mão por baixo da minha coxa. Isso era uma forma de fazer um juramento. Na verdade, a ideia era de sentar mesmo, colocar a mão e Abraão sentar literalmente sobre a mão dele. É porque aqui é um eufemismo para não chocar a nossa cultura. Mas a ideia de que Abraão sentava na mão dele para jurar pela descendência de Abraão, que ele iria cumprir a missão. E Abraão lhe dá uma missão: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Observe como ele se refere a Deus para o seu servo. Isso é interessante. Porque sempre que os servos de Deus no Velho Testamento se referem a Deus para um estrangeiro, eles usam, na maioria das vezes, essa expressão, o Deus do céu, ou o Deus do céu e da terra, para descrever que eu estou falando do meu Deus, de um Deus diferente. Então, para que eu te faça jurar pelo Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, mas irás das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Mas aí o servo coloca um obstáculo. Será que a esposa vai querer vir? Será que ela vai chegar? Eu vou chegar lá, ela não me conhece? Esse é um problema que a narrativa cria, é uma tensão que ela cria. E talvez não queira a mulher seguir-me, diz o servo no verso 5, para esta terra. Nesse caso, eu levarei teu filho à terra de onde saíste, o outro atalho. Que Abraão diz: cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. Não. Veja que coisa interessante. O que Abraão diz? O Senhor, Javé, o Deus do pacto, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Eu confio no Deus da providência. Eu confio em El Shaddai. Tudo que ele fez até a minha vida aqui, eu não posso me dar ao luxo de não confiar nele. Ele fará você encontrar a esposa. E de tal maneira Abraão confia nessa providência de Deus, na benevolência de Deus, que ele diz: se ela não quiser ir, você fica desobrigado do seu juramento.
mas não levarás para lá o meu filho. Eu não vou desobedecer a Deus. Então, a grande verdade aqui é a da providência de Deus, essa providência divina que guiará o servo fiel, que o fará encontrar para Isaac a esposa de que ele precisava. Então, uma das grandes lições dessa história é que quem confia na providência de Deus não precisa tomar atalhos à obediência. Quem confia, grave isto, quem confia na providência de Deus não precisa tomar atalhos à obediência. Você pode obedecer totalmente. Pastor, eu queria muito casar. Eu quero ser uma esposa. Eu sou reformada. Eu quero ter muitos filhos. Cumprir o mandato social. Mas não tem homem crente na igreja, pastor. Eu conheci um rapaz no meu trabalho. Ele não é crente, mas olha, ele é melhor que muito crente. Percebe? Atalho. Parece lógico, mas é um atalho. Ele diz, não, eu não quero esposa pagã para o meu filho. Eu quero uma esposa da mesma comunidade, da minha parentela. Deus, Abraão confiava. E se nós confiamos, queridos, na providência de Deus, nós podemos seguir exatamente aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, pois Ele cumprirá suas promessas. Ele vai lhe prover de tudo o que você precisa para cumprir o chamado. E Ele vai fazer isso no tempo e do modo que Ele estabeleceu, segundo a sua soberana vontade. E se o que Ele inclui como propósito da sua vida é um esposo ou uma esposa, Ele vai prover no tempo certo, mas não ceda à tentação de tentar ajudar a Deus, como Abraão já tinha feito e já tinha aprendido a lição, tomando atalhos. Suas escolhas têm consequências. O que é mais importante para Abraão aqui, na escolha de uma esposa para o seu filho, é a questão da vocação a que ele foi chamado. Deus o havia chamado, e também a Isaac, pois o chamado envolvia a descendência, para ser o quê? Uma grande nação, e para receber por herança aquela terra. E exatamente naquela terra, o povo que viria de Abraão seria o povo do Senhor, e o Senhor seria o seu Deus, como ele fala, por exemplo, no capítulo 17, versos 7 e 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra da tua peregrinação, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Portanto, meus irmãos, a herança da terra era uma etapa fundamental na vocação de ser bênção a todas as nações. E para que a promessa de possuir a terra de suas peregrinações se cumprisse, era necessário continuar peregrinando nela. Abraão já estava avançado em idade, sendo, portanto, necessário passar o legado da fé e da vocação para Isaac, além de providenciar a ele uma esposa, uma companheira com a qual ele iria suscitar descendência. Então, a escolha que Abraão está fazendo aqui, preste bem atenção, tem em vista cumprir ao chamado que um dia ele recebeu lá em Gênesis 12, de ser o patriarca do povo do pacto, do povo da aliança. Por isso ele não quer que Isaac volte. Veja, não era só importante que a esposa fosse da parentela. Era imprescindível que Isaac também permanecesse na terra da promessa. Que Isaac fosse fiel ao chamado. Então, qual é o maior propósito de Abraão aqui? Né? Eu tenho que casar meu filho. Ele está solteirão. Vai ficar sozinho ele, com esse monte de riqueza. Eu tenho que conseguir uma esposa. O meu filho não está feliz. Se você olhar, Isaac só foi consolado do luto da sua mãe quando recebeu Rebeca. Mas não é o maior propósito. Os pais hoje têm como alvo que o filho seja feliz. Que alvo mais pobre, que alvo mais ímpio, que alvo mais pagão. Porque a felicidade eterna, plena, perfeita, está prometida para nós no novo céu e nova terra. O nosso objetivo é peregrinar nesta terra e agradar a Deus e caminhar e viver para a glória de Deus.
Então, o que motiva a escolha de uma esposa para o filho de Abraão é garantir que a vocação, que a soberana vocação, seja passada à geração vindoura. Pais, quando nós pensamos em esposas para nossos filhos, a pergunta é: qual é o propósito que motiva nossas expectativas? Quais são os critérios que levam você a aceitar ou rejeitar um candidato a casar com sua filha ou com seu filho? É a aparência? É o temperamento? É o jeito dela que você gosta ou não gosta? Ou é a vocação para a qual ele foi chamado? Será que nós pensamos em termos de vocação? A questão, irmãos, é que a nossa geração, ela pensa mais na carreira e em felicidade. Nós pensamos no nosso filho de maneira narcisista. Essa é a tendência. Eu quero que meu filho tenha uma boa profissão, seja um médico, advogado, ou então um psicólogo. E eu quero que ele tenha sucesso, e ele seja bem-sucedido. Mas nós não pensamos qual é a nossa vocação neste mundo. E vocês, filhos, jovens, adolescentes, aqui presentes, quando vocês pensam em casamento, em formar uma família, qual é o propósito que vocês têm em mente? É suprir sua carência? Todo mundo está casando e você está ficando no caritó? Ter alguém para chamar de seu, porque você se sente sozinho? Realizar o sonho de uma casa com muitos filhos? Ou talvez nem tantos, porque a geração de hoje não quer ter filho, ou mesmo nenhum, como acontece com muitos casais. Ter uma estabilidade financeira, uma vida bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida. Quanto, meus irmãos, eu pergunto, de suas expectativas sobre quem será o seu cônjuge, tem a ver com a vocação que você recebeu de Deus. É importante que pensemos sobre isto, porque tudo o que fazemos tem a ver com o chamado que recebemos de Deus para ser bênção a todas as nações. E a nossa parte, a nossa missão específica nesse chamado. Isto, por um lado, se refere à vocação geral de sermos o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como a palavra de Deus nos fala em 1 de Pedro 2,9, mas também tem a ver com o papel específico de cada um nessa missão, a vocação particular. É por isso que Abraão não queria que seu filho se casasse com mulheres dos povos estranhos às alianças da promessa. Eu quero dar apenas um exemplo, meus irmãos, antes de prosseguir, de como o chamado, a vocação deve nortear nossas escolhas. Você acha, por exemplo, que casando-se com uma pessoa que não conhece a Deus, que não partilha da sua fé, isso colocará você em melhores condições de cumprir a vocação de ser luz no mundo? Eu vou repetir. Você acha que se casando com alguém que não adora, que não serve o seu Deus, você vai ter melhores condições de cumprir o propósito de Deus e a sua vocação? De ser luz no mundo? Se você confia na providência de Deus, você não tomará atalhos. Você vai cumprir a sua vocação e contar com a boa mão de Deus. E é isto que o servo vai demonstrar. E é isto que o narrador vai demonstrar, como a boa mão de Deus vai guiando o servo fiel. E a partir do verso 10, a palavra de Deus diz que o servo colocou a mão, no verso 9, por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. E ele toma, veja, os casamentos naquela época envolviam questão financeira. Era preciso mostrar que o esposo que está propondo casamento tem condição não só de sustentar a esposa, mas de dar uma boa vida a ela. A gente acha que esses casamentos eram estranhos, era só um negócio, que coisa mais fria. A gente tem que se casar por amor. Mas não é estranho que a geração que diz que só casa por amor se separe e se divorcia com mais frequência do que aquela? Quem disse que você tem uma motivação melhor do que eles?
Não. Porque eles entendiam que casamento é uma aliança para cumprir uma missão maior. Maior até do que ser feliz. Transmitir o legado à próxima geração. Mas nós fazemos casamentos de sentimentos, baseados no afetivo. Mas o afetivo é tão inconstante, hoje você gosta, amanhã você não gosta. E aí a gente se separa porque é hipócrita eu continuar num casamento onde eu não sou feliz. Essa é a mensagem da nossa geração. Mas a palavra de Deus nos fala de outros parâmetros. Então o que ele pega? Ele pega 10 camelos do seu senhor e leva consigo de todos os bens dele. Vamos aprender a ler. Não é todos os bens, é de todos. Quer dizer, um pouco de cada coisa que Abraão tinha de riqueza ele levou de exemplo. E partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Se você observar, você verá que no capítulo 22, antes da morte de Sara, o narrador já introduz a família de Naor nos versos 20 a 24, dizendo que Milca deu à luz filhos a Naor, seu irmão, e entre eles estava Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Rebeca já havia sido introduzida. E Abraão soube, observe no verso 20, que passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos, Milca também tem dado à luz filhos a Naor. Então Abraão já sabia que tinha alguma coisa por lá. E aí o servo então parte. E o que nós vamos ver é um servo caminhando em fidelidade ao chamado, em fidelidade à vocação. A vocação do servo é conseguir esposa para o seu senhor. E ele também tem o seu papel específico nesse chamado de passar o legado da promessa a outra geração. E duas coisas nós vamos ver. Ele caminha fielmente cumprindo o juramento para com o seu senhor. E ele caminha na dependência completa da benevolência do Senhor. Isto que é ressaltado. E essa confiança é demonstrada primeiramente, agora na segunda cena, agora em busca da esposa para o seu Senhor. Nós temos aqui uma conduta marcada pela oração. Aliás, se eu não me engano, esta é a única passagem em que nós temos uma oração longa feita por um servo. Veja como é que ele faz. No verso 11, ele chega na cidade de Naor, ali na Mesopotâmia. E fora da cidade fez ajoelhar os camelos na verdade se deitarem, junto a um poço de água à tarde. E essa é a hora que as moças saem para tirar água. Era comum as moças saírem à tarde para tirar água, para levar para casa. Não tinha poço em cada casa. Nós estamos numa região seca. E disse consigo mesmo, mesmo que diga que ele disse consigo, ele faz uma oração. E olha como ele se dirige a Deus. Ó Javé, Deus do pacto, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o seu senhor. A palavra bondade aqui é uma das palavras mais especiais da fidelidade de Deus ao pacto. Ela é uma palavra que os tradutores têm dificuldade em traduzir por uma só palavra, por um só termo. Porque ela revela ao mesmo tempo a ideia de amor e a ideia de lealdade e de fidelidade. Um amor incansável e ligado ao pacto que Deus fez com o seu povo. Esta é a palavra. Então ele diz, rogo que tu uses de amor pactual, incansável, para com meu senhor Abraão. Eu quero fazer essa observação. Veja como ele se refere a Deus. Senhor Javé, Deus de meu senhor Abraão. Apesar da forma dele se referir a Deus como o Deus de uma outra pessoa, o Deus do meu senhor Abraão, pela forma e frequência com que ele ora, tanto intercedendo quanto agradecendo e adorando, como veremos na narrativa, Eliezer demonstra que o Deus do seu senhor também é o seu Deus. Não há dúvida que esse é um homem piedoso, crente, convertido através do testemunho de Abraão. A referência a Abraão aqui, na verdade, aponta para o papel mediador pactual do patriarca, um papel de status messiânico, por assim dizer. O que ele está demonstrando aqui é que o Deus em quem ele confia a sua missão
a quem ele confia a sua missão era o Deus que se revelava a Abraão. Era o Deus a quem Abraão oferecia sacrifícios e de quem Abraão recebeu as promessas. Era o Deus cujo mediador pactual era Abraão, o sacerdote daquele clã. Então eu me arrisco a dizer aqui, meus irmãos, que a expressão utilizada por Eliezer é um equivalente nessa altura da revelação à expressão neotestamentária que utilizamos a nos referir a Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Então esse homem é um homem crente. E ele faz uma oração. E como é que ele caminha na providência de Deus? Ele não caminha de qualquer jeito. Ele propõe a Deus um teste, uma prova pela qual Deus vai revelar qual é a mulher. Qual é a mulher que Deus escolheu? Mas uma coisa interessante, duas coisas interessantes aqui é, Deus não diz assim, como falou a Samuel, por exemplo, é este aí. Não. A gente às vezes pega textos isolados e acha que Deus sempre faz daquela maneira. Em nenhum momento Deus se revela claramente aqui. Deus se revela através das circunstâncias. Então, a primeira coisa é esta. Deus não se revela de maneira audível, visível, mas por meio dos fatos. Mas a segunda coisa é, a prova que ele pede de Deus não é uma prova como a de Gideão, por exemplo. Você lembra de Gideão? Senhor, se tu has de me livrar, vamos esperar passar a noite, se a lã estiver molhada e a terra ao redor seca, então eu sei que o Senhor realmente me chamou. E Deus fez como ele pediu. Mas aí não satisfeito, Senhor, vou fazer o contrário aqui, para ter certeza mesmo. Que a lã esteja seca no outro dia e a terra ao redor molhada. Esse é um teste do tipo, se cair para cima eu sei de uma coisa, se cair para baixo eu sei outra. Lembremos-nos, esse teste é realizado no período dos juízes. É um período de decadência espiritual. E sim, Deus utilizou isso para revelar a Abraão. Mas o teste que esse homem faz aqui é, na verdade, um teste de caráter. Ele escolhe a esposa baseada no caráter. Sim, tem a ver com fatos e detalhes que vão demonstrar que aquela é a esposa de Deus. Mas veja como é um teste de caráter. Ele diz, eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei, novamente a palavra, que usaste de bondade para com o meu Senhor. Isso é um teste de caráter. Por quê? Porque uma moça que chega para um estranho, obviamente, esse servo devia estar bem vestido. Apesar de ser um escravo, ele era o escravo, o mordomo. Está com um monte de camelos, com riquezas. Mas ainda assim ele era um homem estranho. Então, ele era um homem de procedência. Na visão dela poderia ser. Mas era um homem estranho. E ela está ali descendo com o seu cântaro na mão, provavelmente um cântaro de cerca de 12 litros, pesando ali por volta de entre 10 e 15 quilos ao todo, se fosse cheio d'água, talvez até mais. E ela vem com o cântaro, diz a Bíblia, no ombro. E ele diz, olha, a moça que eu pedir água, além de eu pedir água, ela ainda oferecer para os camelos, essa moça, ela gosta de servir. Essa moça, ela é disposta ao serviço. Essa moça, ela é providente, ela vai além do que a gente pede. É um teste de caráter. E olha como esse homem é sábio. Ele faz esse teste de caráter e diz que considerava ele ainda, veja a mão providente de Deus. Quando ele ainda considerava, quando ele ainda orava, saiu quem? Rebeca. E o narrador faz questão de dizer, quem é ela? É exatamente da família, mas ele ainda não sabe. Filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. E ele acrescenta um elogio à mulher, diz que a moça era muito formosa de aparência. Sim, a beleza é valorizada na Bíblia. Lembremos-nos também que beleza é uma construção cultural, vamos dizer assim. Mas ela era uma mulher considerada bela para os padrões.
E não só isso, ela era virgem. Essa palavra é mais do que uma mulher que não tinha tido relações. Na verdade, a palavra aqui é uma mulher no ponto de casar. Era isso. Ela estava no ponto, linda, no ponto de casar, e a quem nenhum homem havia possuído. Aí sim, não tinha casado, não tinha nenhum homem, era virgem. E diz que ele então saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela disse: bebe, meu senhor. Agora observe as palavras demonstrando o zelo, a presteza, a diligência. Diz que prontamente ou rapidamente, na hora que ele pediu, ela: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Ela está com ele aqui. Dá-me de beber? Pois não, meu senhor. Baixou o cântaro para a mão, mostrando uma mulher diligente. E veja, acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Eram 10 camelos. Eles tinham caminhado mais ou menos uma distância parecida com a entre Boa Vista e Manaus. Quando o camelo está com muita sede, vocês sabem que a cova dele serve para reservatório de água. Ele bebe cerca de 90 litros de água. O cântaro só tem 12 litros. Ela disse: eu vou dar até que todos bebam. Faça a conta. E diz aqui que apressando-se, a mesma palavra usada para Abraão lá no capítulo 18, quando ele corre para lá e para cá para servir a Deus, lembra? Apressando-se, ela é uma mulher diligente. Ele está olhando tudo isso, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Mesmo que cada um tenha bebido 45 litros, multiplica por 10, 450. Quantas viagens ela deu? Teste de caráter. Mas olha que o verso 21 diz que o homem a observava em silêncio. Ficava prestando atenção na atitude dela para saber o quê? Claro que subentende-se se ela tinha o caráter. Mas o mais importante era para saber se o Senhor da providência tinha levado a bom termo. Essa expressão levar a bom termo é repetida na narrativa. Se o Senhor estava guiando tudo. E aí, tendo os camelos acabados de beber, ele toma um pendente de ouro. Na verdade, ele está dando um presente, ele ainda não sabe se é ela. Ele dá um presente, um pendente de ouro de meio ciclo, 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos. Era joia boa, de presente. Mas ele perguntou: peraí, eu não sei se é, né? Deixa eu perguntar. De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique com a comitiva? Lembra? Tinha mais outras pessoas com ele. Era uma comitiva. Abraão era um sheik. Ela disse: eu sou filha de Betuel. Aqui vem a resposta do Senhor. Filho de Milca, ao qual ela deu luz a Naor. E como uma mulher prestativa, ela acrescentou: nós temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. A hospitalidade era um valor importante na Palestina. E essa mulher é hospitaleira. Ela é serviçal, ela é providente, ela é diligente no que faz e ela é hospitaleira. O que o servo faz? Como um crente, ele adora ao Senhor. E ele diz: bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. 2 palavras pactuais. Não deixou a sua misericórdia e a sua fidelidade para com meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou. É o Senhor quem está guiando tudo. Veja a mão providente de Deus reconhecida por esse homem. E a moça, que era uma moça prestativa, correu e contou à casa de sua mãe, aos da casa da sua mãe, todas essas coisas. E aí se introduz um personagem que depois nós vamos lidar com ele por muito tempo na história de Jacó. O irmão de Rebeca, Labão. E Labão correu ao encontro do homem. Mas ele não correu por causa da história. Veja o verso 30, já se apresenta o caráter de Labão aqui, que depois vai ter muito problema, vai dar muito problema para Jacó lá na frente. O filho de Isaac.
pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, foi Labão ter com ele. Cresceu o olho. O cabo é rico. Entra, bendito do Senhor. Vem! É diferente um pouco de Rebeca. Claro, tem interesseiro, sempre teve. É o irmão interesseiro, né? Cunhado interesseiro. Certo? Eu já preparei a casa, o lugar para os camelos, e fez entrar o camelo, enfim. Aí colocaram um banquete diante dele. E o que o servo diz? Então você tem um teste de caráter, você tem gratidão e adoração, e agora ele faz a proposta. O que é que o servo diz? Eu não vim aqui em primeiro lugar para comer. Eu não vou comer enquanto que eu não disser aqui eu vim. Não comerei, verso 33, enquanto não expuser o propósito aqui venho. É interessante, como eu falei, que sempre que um servo de Deus na narrativa, ele se comporta virtuosamente, ele aponta para quem? Aponta para Cristo. Quando você procede virtuosamente, é Cristo se revelando em você. Ainda hoje é assim. E na história bíblica é assim. E este servo aqui aponta para Cristo. O caráter de Cristo é revelado antecipadamente na vida desse escravo. Quando eu li esse texto, eu não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Ele está dizendo, o mais importante do que comer e beber é fazer a vontade do meu Senhor. Você lembra? Em João capítulo 4, do verso 31 até o verso 34, Jesus está diante de um poço, vem uma mulher samaritana, ele pede água, diferentemente de Rebeca, ela responde meio desaforadamente, olha, os judeus não se dão com samaritanos, como é que tu falas comigo que sou mulher samaritana? Ele lhe oferece água viva, ela reconhece que ele é um profeta, corre até a cidade, e enquanto ela está buscando os da população da cidade até ele, os discípulos chegam com comida, porque era meio-dia. E eles dizem, Senhor, come. O que ele diz? A minha comida. Ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos, será que alguém trouxe alguma comida? Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, fazer a vontade de Deus é mais importante do que comer, beber e vestir. É por isso que o mesmo Senhor que diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Ele conclui dizendo, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem confia na providência, anote aí. Quem confia na providência, na benevolência, na fidelidade de Deus, prioriza a vontade de Deus em detrimento das suas necessidades. Quem confia na providência de Deus não se preocupa com suas necessidades em primeiro lugar, preocupa-se em fazer a vontade de Deus, sabendo que tudo Deus vai acrescentar. E então o servo, nós não vamos ler, ele conta toda a história. A mesma história, ela é repetida. O que acontece aqui, dos versículos 10 até o 33, é repetido no restante dos versículos aqui, até ao verso 49. Toda a história é repetida. E nela o que ele ressalta é, Deus usou de benevolência para com meu Senhor Abraão. E claro, ele está propondo a negociação de um casamento. Eu só queria ressaltar da fala do servo na proposta que ele faz, honesta, que ele diz, olha, o Senhor, no verso 34, ele diz, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentas. Sara, mulher de meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu tudo quanto ele tem. O que ele está dizendo é o seguinte, meu senhor é rico, tem dinheiro. É a forma de negociar casamento, da cultura. Ou seja, pode dar uma vida tranquila para uma esposa.
E aí ele conta a história. E aí faz a proposta no verso 49. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade, para com meu senhor fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel. Betuel é o pai, mas Labão é citado primeiro, porque Labão está intermediando a conversa. E ele diz o quê? De novo a providência. Isto procede de Javé. Nada temos que dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Mas ainda tem um problema. Será que ela vai querer ir? Sim. Na sociedade patriarcal, machista, misógina, taxista, motociclista, a mulher era ouvida. Algumas vezes não. Mas quando era uma família correta, a mulher era ouvida. A questão é, e se a mulher não quiser? Se ela bater o pé? Sim, tinha mulher que batia o pé. E aí ele se prostra diante do Senhor, tira joias, dá para Rebeca, dá presentes ao seu irmão, o dote. Labão estava de olho no dote, era pago um dote. Comeram e beberam. Aí disseram, olha, ele diz, olha, permita que eu volte ao meu senhor. Não, fica mais essa noite aqui, pelo menos 10 dias, fica conosco. Ele disse, não me detenhais. De novo a providência, 56, reconhecida, pois o Senhor me tem levado a bom termo. Permiti que eu volte ao meu senhor. Eles disseram, vamos chamar a moça e vamos ouvir pessoalmente. E perguntaram, queres ir com esse homem? Suspense. E agora? Queres ir? O verbo ir aqui é muito importante. Ele é utilizado várias vezes. Ela diz o quê? Irei. Ah, pastor, nem conhece. Vou repetir. Como é que os casais hoje se conhecem? Eles se conhecem sabendo se tem química. E eles sabem que tem química se beijando, se abraçando e se pegando. E eles acham que se conhecem porque rolou uma química naquela noite. E se separam como em nenhuma outra geração. Mas aquela geração aprendeu que amar é também uma escolha. É também um aprendizado. Ela ouve a história, ela entende a história e ela diz, eu vou. Claro que aquele era um homem nobre, toda a atitude dele revela isso, mostra que ele tem riquezas, ele não está mentindo. Mas ela vai. Ela diz, eu irei. E eles então abençoam a Rebeca, dão uma ama para ela, e abençoam a Rebeca e dizem, és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Verso 60, levantou-se Rebeca com suas moças. Ah, pastor, para longe, eu não deixo nem para ir para longe do bairro, se puder ser no meu terreno. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E ela vem, e aí vem o encontro, a parte mais romântica. Isaac vinha a caminho de Beer-lahai-roi. Sabe o que é Beer-lahai-roi? Aquele poço onde o Deus que vê se revelou a Agar. Lembra? Beer-lahai-roi. Ele vinha meditando, saiu para meditar. Quarentão ali, está refletindo sobre alguma coisa da vida, sobre talvez as promessas de Deus, e diz que ele, erguendo os olhos, vem que veio camelo. E Rebeca ergue os olhos. Ela não conhece ainda. E ela vê Isaac. Quando ela vê Isaac, vê como ela é providente. É uma mulher meio apressada, né? Ela olha assim, de longe, apeou do camelo, desceu. Quem é? E ele diz, aquele ali é o meu Senhor, é o filho do meu Senhor. É o meu Senhor, respondeu. Ela toma o véu e se cobre. Calor, está com servo, devia estar com véu, era comum antes de casar. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. No clã,
o chefe do clã representa a instituição judicial, política e social, de modo que quando Abraão fez o servo jurar, quando os pais deram consentimento, é como se o juiz, naquela cultura, estivesse dizendo: vocês podem se casar. Só cabia agora tomar. Ela coloca o véu e diz que então o servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E aí vem, Isaque conduziu aonde? A tenda de Sara. Por que ele fala isso? A tenda de Sara está vazia. Está faltando uma mãe em Israel. Mulheres, não é possível prosseguir a comunidade do pacto sem a mãe. Não é possível sem a mãe. Está faltando uma mãe em Israel. A mulher faz papel de mãe também para o seu esposo. Então veja, Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. E veja, nunca a tinha visto, mas a mão benevolente de Deus, que é fiel, colocou amor no coração. Ele a amou, e não só isso, ele foi consolado depois da morte da sua mãe. Está dizendo, Deus providenciou uma mãe para Israel. Qual é a grande lição aqui para o povo de Israel? Israel entende por esta narrativa que ele deve a sua existência à mão benevolente, à mão providente e soberana de Deus. Abraão passou o legado. Abraão não falará mais. Abraão pode descansar em paz naquele lugar que ele adquiriu como possessão perpétua, porque agora Isaque vai assumir. Isaque recebeu uma mulher. Ele sozinho não pode cumprir o mandato, mas ele recebeu uma mulher. Por sua mão providente, Deus providenciou uma esposa. Eu quero concluir, queridos. Aqueles que criticam a tradição e as doutrinas bíblicas da graça que nós professamos, eles o fazem por não compreenderem que na visão reformada, que nós queremos ser a mais fiel interpretação das Escrituras, nós aceitamos e afirmamos inteiramente a tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nossos críticos nos acusam de anular a responsabilidade e a liberdade humanas por afirmar a supremacia absoluta da vontade soberana de Deus, a qual todas as demais vontades são subordinadas. O problema é que eles não conseguem conviver com a tensão. Eles não aceitam a tensão bíblica e acabam adulterando a visão bíblica ao sustentar um livre-arbítrio humano que nega a Deus sua soberania absoluta e final. Ora, o que nós fazemos ao afirmar a soberania divina não é negar que o homem tenha responsabilidade e liberdade. Nem tampouco negamos a necessidade das condicionalidades referentes à salvação, como, por exemplo, crer em Cristo, confessá-lo como Senhor, pregar o Evangelho. O que nós procuramos demonstrar, primeiramente, como a soberania de Deus, primeiramente, como a soberania de Deus se sobrepõe como causa primeira a essas condicionalidades, as escolhas humanas, que são causas secundárias daquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Nós aceitamos o paradoxo, nós aceitamos a antinomia, nós aceitamos a tensão e aceitamos nossa limitação em compreender o mistério. Mas nós não tentamos simplificar a visão bíblica, o arrepio da doutrina, da soberania de Deus e da completa dependência das suas criaturas e de sua providência. De tal maneira nós cremos na soberania de Deus, que nós entendemos que Ele precisa criar uma pré-condição sem a qual ninguém virá a Cristo, como nosso Senhor mesmo afirmou: ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, em João 6,44. O que isto tem a ver com a nossa narrativa?
Nessa narrativa, meus irmãos, assim como nas anteriores e as que sucederão, nós vimos claramente, de um lado, a liberdade, a responsabilidade humana, que se nos apresentam aqui como instrumento da própria providência e como causa secundária para que a vontade de Deus se cumprisse. Era necessário que Abraão não tirasse o seu filho da terra da promessa, era necessário que ele casasse com uma mulher da sua parentela, mas ele não podia fazer estas coisas só. Ele precisava da boa mão de Deus. Então o que nós vimos aqui é que, acima de tudo, a soberana providência de Deus sempre a tudo se sobrepõe, de modo que nós vamos concluir que, se dependesse de quem quer ou de quem corre, da vontade ou capacidade humana, nada disso daria certo. É o próprio servo piedoso de Abraão que reconhece por várias vezes em nossa história, e aqui mais uma vez esta narrativa nós vemos esses dois elementos: soberania de Deus, responsabilidade humana e intenção. E aceitando a tensão, por um lado, nós temos que perguntar o que Abraão tem que fazer e o que o seu servo tem que fazer para que ele cumpra o seu papel de herdeiro na promessa, transmitindo o legado ao seu filho, a fim de que este prossiga na vocação de se tornar um povo por meio do qual ele virá a ser bênção a todas as famílias da terra. Mas, por outro lado, nós vemos que é o Senhor que vai desfazendo a tensão imposta pelos obstáculos e limitações humanas, abrindo as portas e, por sua mão providente, fazendo acontecer as coisas. E desse modo, ao mesmo tempo em que o servo tenta com todo o seu esforço e zelo fazer o melhor que pode para cumprir seu juramento e a missão para com seu Senhor, Abraão, ele, no entanto, reconhece reiteradamente, repetidamente, que se não fosse a mão soberana, providente e a poderosa mão de Deus, ele não conseguiria. E como isso tudo nos alcança, esse mesmo Deus utilizou diversos servos, vários acontecimentos, reveses, até fazer vir o descendente, o filho da promessa. Como o filho da promessa pode salvar? Ele precisa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como ele pode ser Deus e homem? Ele nascerá de uma virgem. Como pode nascer um homem de uma virgem? O anjo Gabriel disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Ele nasce de Maria, e a mão providente de Deus conduz o seu Filho Jesus até a cruz, e na morte de cruz, ele conquista a nossa redenção, e ressuscita vencendo a morte. E assim ele cumpre plenamente a promessa de Abraão. 2000 anos, praticamente, entre Abraão e ele, cada detalhe foi guiado pelo amor à mão de Deus. Até aqueles que se voltaram contra ele, não estavam fazendo nada mais do que a mão e o propósito de Deus predeterminaram, ainda que fossem culpados, soberania de Deus, responsabilidade humana. E para que você seja beneficiado com essas promessas, você precisa crer. É sua responsabilidade crer. Mas quando você crer, você descobrirá que a fé é um dom de Deus, e que você só creu porque o Pai te levou ao Filho. Qual é a implicação prática disso? Assumir a nossa responsabilidade quanto à vocação que nós recebemos de Deus não exclui a importância de agir em completa dependência da providência, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Se você crê nisso, você não tomará atalhos. Que o Senhor Deus nos dê a graça de confiar nele, de não tomar atalhos. Cada detalhe. Abraão podia morrer em paz. Veremos, Deus continuará peregrinando com Isaac. E Deus peregrina conosco, queridos. Nossa história não terminou, mas nós devemos fazer a pergunta: que legados deixaremos para os nossos filhos? Essa é a sua vocação, pai. Deixar um legado espiritual para que o seu filho continue nas pegadas que você deixou, sabendo que o Deus
da promessa, pela sua providência, cumprirá na consumação e na vinda de Jesus. Amém.